Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 1º de junho. A igreja celebra hoje a festa de São Justino. Ele era um leigo, filósofo e foi martirizado no ano de 165 depois de Cristo. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus estava caminhando de Jericó para Jerusalém, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. Estava sentado ali à beira do caminho um homem chamado Timeu, filho de Bartimeu. Ele era cego e mendigo. Ele ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali e pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas começaram a repreendê-lo, pedindo para que ele parasse de gritar. Mas aí que ele gritava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e pediu que o chamassem. Os discípulos foram até ele e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego deu um pulo, jogou o manto para um lado e foi ao encontro de Jesus. Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus então olhou para ele e disse: Tua fé te curou, vá. Imediatamente ele recuperou a visão e pôs-se a seguir Jesus no caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, é um texto do evangelista Marcos, muito pequeno, mas cheio também de significado. Se tem uma palavra ou uma frase que vai sintetizar todo o evangelho de Marcos, é esta: quem é Jesus? Descobrir quem é Jesus. Eu e você podemos ter muitas informações acadêmicas sobre Jesus. Que ele é filho de José, filho de Maria, que viveu em Nazaré, que morreu, ressuscitou, está glorificado. Tudo isso são informações acadêmicas e também informações teológicas, mas podem não ter produzido em mim e em você a fé. Hoje nós vemos Jesus caminhando então de Jericó para Jerusalém. Jericó é a última cidade até chegar a Jerusalém. E ali caído à beira do caminho está um homem. E dão até algumas informações sobre ele: Timeu, filho de Bartimeu. Ele era cego e também mendigo. Ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali e pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Esta ainda é uma compreensão imperfeita sobre o verdadeiro significado e a verdadeira identidade de Jesus. Talvez para Timeu, o filho de Bartimeu, como para os seus concidadãos, o mestre ou o Messias quando chegasse, ou o filho de Davi quando chegasse, seria um grande líder revolucionário, ou um sacerdote de pureza, ou também um grande milagreiro. Mas ainda não se conhece profundamente a identidade de Jesus de Nazaré. Por isso ele vai dizer, como todos diziam na tradição, que o Cristo ou o Messias seria da descendência de Davi. Então ele vai dizer: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou, olhou para ele e pediu aos discípulos que o chamassem. Eles foram e disseram uma mensagem já de ressurreição para ele: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. A alegria dele foi tão grande que ele jogou fora a única coisa que ele tinha, a sua capa ou seu manto, para cobri-lo do frio. Talvez essa seja a única coisa importante que ele tem, mas ele jogou para um lado, pulou e foi ao encontro de Jesus. E diante de Jesus, ele já não chama mais filho de Davi, mas agora ele fala mestre. O discurso de Jesus com ele não é somente um discurso teórico e nem taumaturgo, mas é um discurso de fé. Jesus leva-o então até a experiência da fé. E aqui está todo um itinerário de caminho batismal, de iluminação batismal.
Porque a partir daquele momento, Jesus já não é mais aquela informação intelectual que ele tinha do filho de Davi, mas agora ele é mestre. E ele faz um pedido muito significativo e muito profundo para Jesus, quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu veja. Enxergar Jesus, ver Jesus. E eu e você só podemos enxergar Jesus e ver Jesus na sua identidade mais profunda pelo poder do Espírito, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Só pelo Espírito nós podemos reconhecer o senhorio de Jesus. Só pelo Espírito nós podemos experimentar em nossa vida a força, o poder do senhorio de Jesus. Caso contrário, eu e você teremos muitas informações sobre Jesus de Nazaré. Muitas informações teológicas, muitas informações doutrinais, muitas informações históricas, e elas vão viver somente a nível da cabeça, mas não vão converter a nossa vida de tal modo que nós vamos enxergar Jesus com os olhos cheios de catarata de condicionamentos acadêmicos, cataratas de condicionamentos históricos ou preconceituosos, e assim nós não faremos esta experiência de descobrir realmente a identidade de Jesus de Nazaré como Senhor. Assim que ele se aproximou de Jesus, ele já não é mais o filho de Davi. Agora ele é o mestre que tem o poder de devolver para ele a visão. O mestre que tem o poder de fazê-lo enxergar as realidades mais profundas da fé. E Jesus vai dizer para ele: vá, a tua fé te curou. É a fé dele que cura. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta somente termos informações acadêmicas sobre Jesus. Não basta somente estudarmos nos livros, aprendermos em nossas catequeses sobre a identidade de Jesus. Uma palavra, um conhecimento sobre Jesus, todos nós aprendemos na escola, na catequese paroquial, nos livros e nos cursos que fazemos. Mas talvez ainda, como esse cego de Jericó, nós não consigamos ainda compreender a identidade mais profunda de Jesus como Senhor. Por isso nós também devemos pedir a Ele: mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja não com os olhos da cara, mas que eu veja com os olhos do coração e que eu veja também com os olhos da alma. A partir daquele momento, ele ficou curado e pôs-se a seguir Jesus no caminho. Esse encontro com Jesus faz então acontecer uma visão mais profunda sobre ele e faz acontecer também o discipulado e o seguimento. Peçamos ao Senhor. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade Santa Rita. E às 19 horas, a missa e bênção do Santíssimo aqui na comunidade paroquial. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e nos guarde. São Justino, rogai por nós. Amém. Paz e bem.